Olá! Qual é a primeira imagem que surge na cabeça quando a gente pensa na figura do diabo? Provavelmente algo como chifres, um tridente, talvez uma figura toda vermelha, com um rabo pontudo, não é? Mas e se eu dissesse que essa imagem, tão forte na nossa cultura, tem muito mais a ver com a poesia da Idade Média e com a arte do Renascimento do que de fato com a Bíblia? Hoje, a gente vai embarcar numa verdadeira jornada investigativa para ir muito além dessas caricaturas. Com base na obra super provocadora do teólogo J. Forasteros, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos deixar de lado o diabo dos desenhos animados, das pinturas antigas, para buscar um entendimento teológico que é muito mais profundo e, eu ouso dizer, transformador. A nossa missão aqui é desconstruir os mitos que foram se acumulando ao longo dos séculos para que a gente possa reconstruir o que as Escrituras de fato nos revelam sobre o adversário. E olha, nesse processo, a gente vai ser forçado a encarar questões fundamentais sobre a natureza da justiça, a profundidade da graça de Deus e, de forma surpreendente, o poder da empatia. Então se preparem, porque essa análise vai nos levar a lugares bem inesperados e vai nos desafiar a olhar não só para uma figura cósmica, mas principalmente para dentro dos nossos próprios corações. Vamos começar com a história que, vamos ser sinceros, quase todo mundo conhece. A história de Lúcifer. O anjo mais belo, o portador da luz, talvez até o regente do louvor celestial. Consumido por um orgulho gigantesco, avassalador, ele decide que merece o trono do próprio Deus. E aí, ele lidera uma rebelião de 1/3 dos anjos, uma guerra cósmica, épica, que teria acontecido antes mesmo da fundação do mundo. Derrotado, claro, ele é expulso do céu e cai na terra, se transformando em Satanás, o eterno inimigo de Deus e da humanidade. É uma história e tanto, né? Super poderosa, dramática, cheia de emoção. Ela inspirou incontáveis obras de arte, música, sermões. Mas aqui está a pergunta crucial, a pergunta que vai guiar toda a nossa investigação. Essa história, ela é realmente bíblica? Ou será que a gente está diante de uma tradição, de uma lenda teológica que foi tão repetida, tão contada, que acabou ganhando status de verdade revelada? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar. Será que a história que sempre nos contaram é a história real? Preparem-se porque a gente vai ter que desmontar algumas certezas para encontrar a verdade que a Bíblia de fato revela. E aqui a gente chega na tese central do nosso estudo. A figura de Satanás que mora no nosso imaginário, especialmente no mundo ocidental, é em grande parte um produto cultural. Poemas como Paraíso Perdido, de John Milton, que lá no século XVII deu a Satanás uma personalidade quase heróica, trágica, super complexa, tiveram um impacto gigantesco. A Divina Comédia de Dante Alighieri, com aquela descrição super vívida do inferno e de um diabo congelado no centro dele, moldou a nossa visão do castigo eterno. E claro, séculos de especulações de teólogos e de tradições populares fizeram o resto. O problema, como o Forasteiros aponta muito bem, é que quando a nossa teologia se baseia mais nessas fontes do que na própria Escritura, a gente corre um risco muito sério. A gente perde a nuance, perde a progressão da revelação e, o mais importante de tudo, a gente perde a mensagem central do Evangelho. Para entender o adversário e, de forma crucial, para entender a graça avassaladora de Deus que o derrota, a gente vai precisar de uma coisa: coragem. A coragem de separar ficção da verdade. Para nos guiar nessa jornada, a gente tem um roteiro bem definido, um mapa. Primeiro, nós vamos demolir o mito do anjo caído, examinando com lupa as passagens que geralmente são usadas para defendê-lo. Depois, a gente vai descobrir o surpreendente cargo original de Satanás como o promotor de Deus lá no Antigo Testamento. Na terceira parte, que é o clímax da nossa análise, vamos ver a grande reviravolta cósmica que mudou absolutamente tudo. Em seguida, usando uma dramatização teológica, vamos tentar entender a fúria do acusador. A partir daí, a investigação se vira para nós com a síndrome do irmão mais velho. E, finalmente, a gente vai concluir descobrindo a empatia, o antídoto divino para o veneno do legalismo. Tudo pronto? Então vamos começar. Ok? Vamos começar nossa investigação de verdade. Peguem seus bisturis teológicos, porque nesta primeira sessão a gente vai fazer uma verdadeira cirurgia. Precisamos separar cuidadosamente, com precisão exegética, o que é tradição popular daquilo que a Bíblia realmente ensina sobre o anjo caído. Vamos colocar sobre o microscópio as duas passagens do Antigo Testamento que se tornaram os pilares dessa construção mítica. Ao lermos essas passagens no seu contexto histórico e literário original, a gente vai ver que elas contam uma história bem diferente do que a gente imagina. Este é o passo fundamental de desconstrução, para que depois a gente possa construir em cima de um alicerce sólido. Vamos começar pelo nome, Lúcifer. Soa poderoso, não soa? Quase celestial. Parece o nome perfeito para o mais glorioso dos anjos. Mas a origem desse nome é surpreendentemente comum, quase banal. A palavra Lúcifer vem do latim. Lux, ou lucis, significa luz, e ferre significa levar ou portar.
Então Lúcifer é literalmente o portador da luz. E sabe o que os romanos chamavam de Lúcifer? O planeta Vênus, quando ele aparecia no céu um pouquinho antes do amanhecer, anunciando a chegada do Sol. Era a estrela da manhã. É isso mesmo, não era um nome próprio de anjo, era um termo de astronomia. A grande pergunta então é, como é que um planeta foi parar na história do diabo? A resposta está numa tradução específica da Bíblia para o latim, a Vulgata, que foi feita por Jerônimo lá no século IV. E a gente já vai ver exatamente onde ele usou essa palavra. A associação de Lúcifer com Satanás se baseia fundamentalmente em duas passagens proféticas do Antigo Testamento. A primeira, e a mais famosa, é Isaías 14, que descreve a queda espetacular da estrela da manhã. Foi exatamente aqui que Jerônimo, ao traduzir o hebraico Hleu ben Shakar, algo como o brilhante filho da alva, para o latim, usou a palavra Lúcifer. A segunda passagem é Ezequiel 28, que lamenta a queda de uma figura gloriosa que estava no Éden. À primeira vista, a linguagem é cósmica, poética e parece mesmo descrever a queda de um ser celestial. Só que essa interpretação não foi imediata. Ela foi popularizada por volta do ano 200 d.C. por Orígenes de Alexandria, um dos mais influentes pais da Igreja. Orígenes era um mestre da interpretação alegórica. O que é isso? Basicamente, ele acreditava que por trás do sentido literal do texto existiam significados espirituais mais profundos, quase como códigos que precisavam ser decifrados. Para ele, uma história sobre um rei poderia ser, na verdade, uma história sobre anjos e demônios. E foi essa abordagem que, pela primeira vez, conectou essas profecias sobre reis a uma rebelião angelical pré-histórica. Mas é exatamente aqui que o mito começa a desmoronar de verdade. Quando a gente lê essas passagens no seu próprio contexto, a história muda completamente. Olhem só essa tabela. Vamos começar com Isaías 14. O capítulo inteiro é uma mashal, uma espécie de sátira ou provérbio, contra quem? O versículo 4 deixa tudo bem claro. Contra o rei da Babilônia. O profeta está se dirigindo ao poder imperial que oprimiu Israel, usando uma metáfora superpoderosa para descrever a arrogância desse império. A estrela da manhã, que queria subir mais alto que as estrelas de Deus, é uma imagem poética para Ubris, para o orgulho do rei babilônico, que se via como um deus e cuja queda seria igualmente espetacular. O texto em si, em nenhum momento, faz a conexão com Satanás. Agora, e Ezequiel 28? A mesmíssima coisa. O texto nomeia explicitamente o alvo da profecia nos versículos 2 e 12. O príncipe de Tiro e o rei de Tiro. Ezequiel usa uma linguagem que lembra o Éden e Adão para descrever a sabedoria, a beleza e a riqueza do rei e como a soberba dele o levou à ruína. É uma linguagem tipológica que usa uma figura do passado, como Adão, para descrever uma do presente, no caso, o rei. Mais uma vez, o vilão é um monarca humano, não um ser celestial. E olha, não pensem que essa é alguma ideia teológica moderna ou liberal, viu? Os gigantes da Reforma Protestante, Martinho Lutero e João Calvino, foram absolutamente inflexíveis sobre isso. Para eles, que defendiam um retorno rigoroso às Escrituras, o famoso sola Scriptura, era um erro claro de interpretação, uma exegese falha, dizer que Isaías 14 era sobre Satanás. Eles entendiam perfeitamente o contexto. Sabiam que o profeta estava falando sobre o rei da Babilônia. Isso mostra que o que estamos fazendo aqui não é uma tentativa de esvaziar a realidade do mal, mas sim um esforço por fidelidade textual, uma preocupação que era central para os próprios reformadores. Então, o veredito da nossa primeira investigação é bem claro. O personagem Lúcifer, o arcanjo glorioso que caiu do céu por orgulho antes da criação do mundo, simplesmente não está na Bíblia. Ele é uma construção posterior, fruto da combinação de uma tradução específica para o latim com uma interpretação alegórica de passagens que, no seu contexto original, falavam sobre a queda de reis humanos arrogantes. Com esse mito desconstruído, isso nos deixa com uma pergunta enorme. Se a história do anjo caído é uma lenda, qual é a verdadeira história? O que a Bíblia realmente diz sobre essa figura que a gente chama de Satanás? É o que vamos descobrir agora. Bem-vindos à sessão 2. Agora que a gente limpou o terreno do mito de Lúcifer, podemos começar a construir do zero, tijolo por tijolo, a figura bíblica de Satanás. E se preparem, porque o que o Antigo Testamento revela é, no mínimo, surpreendente. Esqueçam a ideia do inimigo primordial de Deus, o Senhor do inferno em oposição direta ao céu. Pensem em vez disso em um funcionário da corte celestial. Isso mesmo, um ser com um cargo oficial, um título. Vamos conhecer Ra-Satã, o promotor de Deus. A chave para a gente entender tudo isso está no hebraico original. A palavra usada no Antigo Testamento não é Satanás como um nome próprio, mas Ra-Satã. Esse Ra na frente é o artigo definido, o. Portanto, não se trata de um nome, mas de um título funcional, o Satanás, que pode ser traduzido como o acusador, o adversário ou o opositor.
mas o sentido é quase sempre legal, forense. O J. Forasteros usa uma analogia perfeita para o nosso mundo moderno. Pensem num promotor de justiça num tribunal. O promotor não é o inimigo pessoal do juiz, certo? Ele trabalha para o mesmo sistema de justiça. A função específica dele é testar as evidências, apontar as falhas na defesa e apresentar a acusação contra o réu, buscando a condenação para que a justiça seja feita. Esse, precisamente, era o papel de Ra-Satã na corte celestial de Deus. E aqui a gente vê a transformação em preto no branco. Essa tabela mostra uma mudança de função tão drástica que parece até descrever dois seres diferentes. De um lado, no Antigo Testamento, a gente tem o acusador, um título, um membro da corte divina que age com a permissão de Deus, testando a humanidade para Deus. Do outro lado, no Novo Testamento, Satanás já virou um nome próprio. Ele não é mais um membro da corte, mas um adversário que foi expulso. E a função dele mudou radicalmente. Ele não mais testa para Deus, mas ativamente engana e tenta a humanidade contra Deus. A pergunta que move toda a nossa análise é: o que foi que aconteceu nesse meio tempo? Que evento cósmico provocou essa mudança de cargo? Essa demissão seguida de uma rebelião? A gente vai chegar lá. Mas antes, vamos analisar as evidências do trabalho original dele. O Antigo Testamento nos dá 3 vislumbres bem claros do Ra-Satã em ação. O mais famoso, claro, está no livro de Jó. O acusador aparece na sala do trono junto com outros filhos de Deus e age exatamente como um promotor. Ele questiona a integridade de Jó, sugerindo que a fidelidade dele é interesseira. Ele pede permissão ao juiz, a Deus, para testar o réu, e Deus concede, estabelecendo os limites. Em Zacarias 3, a cena é de novo um tribunal celestial. O sumo sacerdote Josué está diante de Deus e à sua direita está Ra-Satã, para acusá-lo. Ele aponta os pecados e a impureza de Josué, mas Deus, o juiz, intervém, repreende o promotor e absolve o réu, purificando-o. Mas o caso mais revelador que o Forasteiros destaca é o de 1 Crônicas 21. O texto diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Parece um ato de pura maldade, não é? Mas aqui está a pista crucial. A história original, contada lá em 2 Samuel 24, diz que foi a ira do Senhor que se acendeu e incitou Davi. Percebem a troca? O autor de Crônicas, escrevendo séculos depois, entende Satanás não como um poder oposto a Deus, mas como o agente que executa o juízo ou o teste de Deus. Ele é o braço da justiça divina em ação. Para resumir esta sessão, a imagem que emerge do Antigo Testamento é a de Ra-Satã, como um membro da burocracia celestial. Ele é o promotor de Deus, o advogado do diabo no sentido literal, mas trabalhando para a promotoria divina. Sua função é testar a retidão humana e apresentar as acusações diante do trono. Ele não é um rebelde em guerra contra o céu. Ele é um servo cumprindo um papel difícil, mas necessário no governo divino do universo. Então a pergunta crucial que fica é: se este era o cargo dele, o que o fez ser demitido? O que transformou o fiel promotor de Deus no diabo do Novo Testamento? A resposta está no maior evento da história. Vamos para a próxima sessão. Chegamos ao coração da nossa investigação. Sessão 3. É aqui que tudo se conecta. O promotor do Antigo Testamento e o diabo do Novo. A tese do Forasteiros é ousada e muito poderosa. A demissão de Satanás não aconteceu numa guerra mítica antes do tempo. Ela está diretamente ligada ao evento central da fé cristã: a vida, a morte, a ressurreição e, de forma crucial, a ascensão de Jesus Cristo. Foi a vitória de Cristo que tornou o cargo de acusador obsoleto. A passagem-chave para entender essa nova cronologia é Apocalipse 12. A tradição popular lê essa guerra no céu e a coloca lá no início de tudo, antes de Gênesis 1. Mas vamos seguir a ordem do próprio texto. Passo 1. Uma mulher, que é um símbolo de Israel e de Maria, dá à luz um filho, que reinará sobre as nações, claramente Jesus. Passo 2. O texto diz que o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa é a linguagem da ascensão. E só então, depois da ascensão de Cristo, o que acontece? Passo 3. A guerra no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, que é identificado como Satanás. E o resultado? Passo 4. O acusador e seus anjos são derrotados e expulsos. A conclusão é inevitável e, para muita gente, chocante. A queda de Satanás do céu não é o prólogo da história bíblica, é uma consequência direta da entronização de Cristo. E qual é a implicação teológica disso tudo? É um verdadeiro terremoto teológico. Pensem bem, voltando para nossa analogia do tribunal. Se o cargo de Ra-Satã era ser o promotor, o que acontece quando a humanidade ganha um novo e perfeito
advogado de defesa. Hebreus e 1 João nos dizem que, com a ascensão, nós temos Jesus, o justo, à direita do Pai, intercedendo por nós. O caso contra a gente foi encerrado na cruz. A dívida foi paga. O promotor pode até tentar apresentar suas acusações, mas o juiz agora tem um advogado de defesa que diz: essa dívida já foi paga. O sangue do meu filho cobriu essa falta. O ministério da acusação perdeu sua base legal. A função do promotor se tornou obsoleta. O sistema judicial do céu mudou da lei para a graça. E o apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Em Romanos 8, ele nos dá o veredito final do tribunal celestial, a declaração que ecoa pela eternidade. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é só poesia, não é um sentimento bom, é uma declaração legal, cósmica. O caso está encerrado. O martelo do juiz bateu. O acusador pode gritar o quanto quiser do lado de fora do tribunal, mas lá dentro, para aqueles que estão em Cristo, o microfone dele foi cortado. A vitória de Jesus mudou as regras do jogo para sempre. Para a gente concluir essa sessão central, a vitória de Cristo, que culmina em sua ascensão, é o evento que muda tudo para Satanás. O cargo dele foi extinto, o propósito dele foi anulado pela graça avassaladora de Deus. E como ele reage a essa demissão? Apocalipse 12, versículo 12 nos diz: ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Aquele que era um funcionário da justiça divina, agora se torna um rebelde enfurecido contra a misericórdia divina. Ele é expulso não por querer o trono de Deus, mas por não aceitar o tipo de Deus que se senta no trono, um Deus de graça. Isso nos leva diretamente à próxima questão: o que se passa na mente de um ser assim? Ok, agora vamos para a seção 4. E aqui a gente vai fazer um exercício de imaginação, o que o Forastero chama de dramatização teológica ou ficção teológica. É muito importante frisar: isto não é escritura. É uma tentativa de, com base em tudo que a gente já estabeleceu, entrar na lógica e na psicologia do acusador, não para justificá-la, mas para entender a profundidade da sua rebelião. Por que um ser tão obcecado pela justiça se tornaria o maior inimigo da graça? Imaginem a cena. Por milênios, ele foi o funcionário perfeito, meticuloso, dedicado, incansável. A vida dele era justiça. Ele via a humanidade pecar repetidamente e acreditava que estava servindo a Deus ao apontar cada falha, ao demandar que a balança da justiça fosse equilibrada. A crucificação para ele deve ter sido o ápice. Finalmente, o representante da humanidade, o Messias, pagando o preço. A justiça, na visão pura e dura dele, estava finalmente sendo feita. O caso estava encerrado com a condenação. Mas então, a ressurreição, a ascensão e o choque. Ele descobre que o resultado de tudo aquilo não foi a condenação final, mas o perdão. Um perdão total, gratuito e merecido, oferecido a todos. E é nesse momento que a fidelidade se transforma em fúria. Para a mente legalista dele, isso é um absurdo, uma perversão. Essa graça não é divina, é um erro judicial cósmico. E ele se rebela. Não contra um tirano, mas contra um pai que, na visão dele, é misericordioso demais. E esta citação da dramatização do Forasteiros resume perfeitamente a lógica dele. É uma lógica fria, mas, de um certo ponto de vista, impecável. Eles não merecem perdão. Merecem o que me encarregaste de dispensar: condenação, julgamento, justiça. E do ponto de vista do mérito humano, ele está absolutamente certo. Nós não merecemos. Ele se vê como o último bastião da ordem, o último defensor da santidade original de Deus no universo que para ele enlouqueceu de misericórdia. Ele não se vê como um rebelde contra Deus, mas como alguém que defende o verdadeiro caráter de Deus contra a aparente fraqueza de Deus. E aqui a gente chega ao ponto mais radical e talvez mais perturbador da nossa análise. O mito popular diz que Satanás caiu por orgulho, por querer ser Deus. O que estamos vendo aqui é algo muito mais sutil e, talvez, mais perigoso. Ele não caiu porque queria o trono de Deus. Ele caiu porque não suportou o tipo de Deus que se sentava no trono. O pecado dele não foi a ambição de poder, mas a sua recusa indignada em aceitar a graça de Deus para os outros. É o pecado do zelo pela justiça que se tornou tão absoluto, tão rígido, que não deixou espaço nenhum para misericórdia. É o pecado de se ofender com o perdão. Para resumir esta sessão, a tragédia do acusador é a de um servo que amava tanto a lei que passou a odiar a graça. A rebelião dele não é contra um rei tirânico, mas contra um pai amoroso que dá uma festa para o filho que não merecia. Ele se torna o diabo, o caluniador, porque ele não consegue, no seu âmago, aceitar a lógica do evangelho. Ele é a personificação cósmica do legalismo. E ao dizer que ele não consegue aceitar o pai do filho pródigo, o Forasteiros nos dá a chave de ouro para a nossa próxima sessão, onde essa história cósmica aterrissa violentamente no nosso quintal.
Vamos para a seção 5, e agora a história cósmica se torna pessoal. Porque o Jay Forasteros argumenta de forma muito contundente que o pecado que levou à queda do acusador não é algo estranho, exótico ou distante de nós. Pelo contrário, é uma tentação terrivelmente humana, uma doença espiritual que ataca especialmente aqueles que estão dentro da comunidade de fé. E Jesus nos deu um retrato clínico perfeito dessa síndrome em uma de suas parábolas mais famosas. Vamos analisar a lógica do irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Pela própria descrição dele ao pai, ele é o filho perfeito. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele vive pela regra do mérito, da justiça, do trabalho duro. E então ele vê o irmão irresponsável, que desonrou a família e gastou a herança, ser recebido não com castigo, mas com um anel, sandálias novas e um banquete. E ele explode em raiva. Não é justo. Essa é a frase dele. É a mesma lógica do acusador. A sua própria justiça, seu senso de merecimento, o cega para a alegria da graça. E ele fica de fora da festa. Não porque o pai o expulsou, mas porque ele mesmo se recusa a celebrar uma misericórdia que ele julga ser imerecida. O paralelo que o Forasteros traça aqui é assustadoramente preciso. O acusador no céu, o irmão mais velho na terra. São reflexos um do outro. Ambos são servos fiéis e trabalhadores. Ambos se enfurecem não com o pecado em si, mas com o perdão extravagante do pecado. Ambos operam com uma lógica de justiça que é profundamente ofendida pela graça radical. E o resultado final é idêntico, a autoexclusão. O acusador se recusa a participar da nova criação redimida pela graça, o irmão mais velho se recusa a entrar na festa do pai. E isso nos leva a uma conclusão bem perturbadora. O pecado satânico por excelência não é a rebeldia selvagem do filho pródigo, mas a justiça fria e ressentida do irmão mais velho que não consegue se alegrar quando um pecador é salvo. E esta é a pergunta que nos atinge em cheio, trazendo para a nossa realidade, para o contexto evangélico brasileiro, que tantas vezes é marcado por um discurso forte sobre justiça e santidade. Como a gente se sai nesse teste? As nossas comunidades são lugares que dão festas quando alguém de fora, alguém quebrado, alguém que a gente considera pecador encontra graça? Ou será que somos mais como o irmão mais velho, de braços cruzados do lado de fora, olhando com desconfiança, ressentidos, julgando, murmurando sobre como não é justo que essa pessoa, com todo o seu passado, receba o mesmo perdão e a mesma aceitação que nós, que trabalhamos tanto pela nossa fé? A história do acusador nos confronta com a nossa própria tendência ao farisaísmo. Para a gente resumir esta sessão de aplicação, a história de Satanás não é apenas uma curiosidade teológica sobre um ser distante. É um espelho. A síndrome do irmão mais velho é a versão humana, é a encarnação no nosso coração da queda do acusador. É a tentação constante de valorizarmos mais a nossa própria retidão do que a misericórdia de Deus. É o impulso de nos ofendermos com a generosidade do Pai. O ponto crucial é que o maior perigo para a pessoa de fé talvez não seja a tentação de se tornar o filho pródigo, mas a tentação muito mais sutil e respeitável de se tornar o irmão mais velho. E isso nos leva à nossa última sessão. Se o veneno do acusador é essa justiça sem misericórdia, essa incapacidade de celebrar a graça, qual é o antídoto? O Forasteiros propõe algo que pode parecer surpreendente, até radical, a empatia. Não como uma desculpa para o mal, não como simpatia pelo pecado, mas como a ferramenta espiritual que pode nos curar da síndrome do irmão mais velho e nos ensinar a viver na graça que, secretamente, às vezes a gente rejeita. Forasteiros usa esta citação da romancista Juliana Baggett, que é simplesmente perfeita. Ouçam só o poder disso. E uma vez que você os conhece, o perdão está a apenas um fôlego de distância. Que verdade profunda! Quando a gente para de ver os outros, o filho pródigo, o pecador, o adversário, como caricaturas, como rótulos, e começa a ver a humanidade completa deles, com seus medos, seus desejos, suas dores e suas contradições, algo dentro de nós muda. O julgamento se dissolve e dá lugar ao conhecimento. E o conhecimento abre a porta para a compaixão e o perdão. A empatia é o exato oposto da mentalidade do acusador, que precisa manter distância para poder condenar. Então, a prática da empatia nos dá dons espirituais incríveis. Ela nos força a olhar no espelho e ver que a semente do mesmo mal que a gente condena nos outros também mola em nós. E essa humildade desarma o nosso desejo de julgar. Ela nos conecta com as pessoas, nos faz ver a história por trás do pecado e, o mais importante, ela alinha o nosso coração com o coração de Deus, que, como Jesus disse aos fariseus, citando Oséias, deseja misericórdia e não sacrifício. A empatia é o treinamento prático que a gente precisa para aprender a querer o que Deus quer. É o antídoto direto para o veneno do legalismo.
E aqui é preciso fazer um esclarecimento fundamental, que o próprio Forasteiros faz questão de deixar claro. O título do livro dele é Empatia pelo Diabo, o que é chocante de propósito. Mas o objetivo não é sentir pena de Satanás ou desculpar o mal, de forma alguma. O objetivo é usar a história dele, como a gente entendeu agora, como um espelho de diagnóstico para nossa própria alma. Ter empatia pelo acusador é reconhecer que a lógica dele de justiça sem misericórdia é terrivelmente sedutora para nós pessoas religiosas. É admitir que o irmão mais velho vive dentro de nós. E ao reconhecer essa semelhança sombria, nós somos levados não à rebelião, mas à humildade, correndo para a festa do Pai, desesperados pela mesma graça que uma vez desprezamos para os outros. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada. Desconstruímos um mito popular, redescobrimos um cargo celestial, testemunhamos a reviravolta cósmica causada por Cristo e diagnosticamos uma síndrome no nosso próprio coração. E o objetivo de tudo isso, que fique absolutamente claro, nunca foi diminuir a realidade do mal ou exaltar o diabo, foi o exato oposto. Foi entender a verdadeira razão da queda dele, para que a gente pudesse finalmente magnificar a verdadeira natureza da graça de Deus. Uma graça tão absurda, tão injusta aos olhos da meritocracia, tão escandalosa, que foi capaz de provocar uma guerra no céu. Uma graça que supera e subverte toda a nossa lógica de condenação. E eu gostaria de terminar com esta pergunta para nossa reflexão. Se a graça de Deus foi o gatilho para a rebelião do acusador, o maior especialista em lei e justiça que já existiu, isso nos diz algo muito profundo sobre a natureza dessa graça. Ela é, por definição, ofensiva para qualquer sistema baseado em mérito. Então a pergunta final não é sobre ele, mas sobre nós. Onde a graça de Deus está ofendendo o irmão mais velho no nosso coração? Onde ela desafia o nosso senso de justiça, o nosso desejo de ver os outros pagarem pelo que fizeram? Que a gente possa aprender a abraçar essa ofensa bendita e a nos alegrar nela, escolhendo sempre a festa do Pai, em vez da solidão justa e amarga do campo. Muito obrigado.